Oiê, segundando com Gênesis 35. Vamos lá. Bênção em Betel. Deus disse a Jacó: apronte-se, vá para Betel e fique morando lá. Em Betel construa um altar e o dedique a mim, o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Aprontem-se, que nós vamos para Betel. Ali vou fazer um altar dedicado ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. Eles entregaram as imagens dos deuses estrangeiros que tinham e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó enterrou tudo debaixo da árvore sagrada que fica perto de Siquém. Quando eles foram embora, Deus fez com que os moradores das cidades vizinhas ficassem com um medo terrível, e por isso eles não perseguiram Jacó. Assim, Jacó e toda a sua gente chegaram a Luz, cidade que também é conhecida pelo nome de Betel, e que fica na terra de Canaã. Ali ele construiu um altar e pôs naquele lugar o nome de o Deus de Betel, porque ali Deus havia aparecido a ele, quando estava fugindo do seu irmão. Naquele lugar morreu Débora, a mulher que havia sido babá de Rebeca. Ela foi sepultada debaixo da árvore sagrada que fica ao sul de Betel. E puseram naquele lugar o nome de Árvore Sagrada das Lágrimas. Quando Jacó voltou da Mesopotâmia, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou, dizendo: você se chama Jacó, porém esse não será mais o seu nome. Agora o seu nome será Israel. Assim Deus pôs nele o nome de Israel, e disse também: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Tenha muitos filhos e muitos descendentes. Uma nação e muitos povos sairão de você. E entre os seus descendentes haverá reis. A terra que dei a Abraão e a Isaque também darei a você, e depois a darei aos seus descendentes. Quando acabou de falar com Jacó, Deus subiu e foi embora daquele lugar. Então Jacó pegou uma pedra e a colocou como pilar no lugar onde Deus havia falado com ele, e a separou para Deus, derramando vinho e azeite em cima, e pôs naquele lugar o nome de Betel. A morte de Raquel. Jacó e sua família saíram de Betel, e quando estavam chegando perto de Efrata, Raquel começou a sentir dores de parto. E o parto foi difícil. Quando as dores estavam no ponto mais forte, a parteira disse: não tenha medo, você vai ter outro filho homem. Porém, ela estava morrendo, e antes de dar o último suspiro, chamou o menino de Benoni. Mas o pai pôs o nome de Benjamim. Assim Raquel morreu e foi sepultada na beira do caminho de Efrata, que agora se chama Belém. Jacó pôs sobre a sepultura uma pedra como pilar, e ela marca o lugar da sepultura até hoje. Depois, Jacó saiu dali e armou seu acampamento do outro lado da torre de Eder. Os filhos de Jacó. Um dia, quando Jacó estava morando naquele lugar, o seu filho Ruben teve relações com Bila, que era concubina de Jacó. Quando ele soube disso, ficou furioso. Os filhos de Jacó eram 12. Os que teve com Leia foram Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Com Raquel ele teve José e Benjamim. Com Bila, a escrava de Raquel, ele teve Dan e Naphtali. Com Zilpa, a escrava de Leia, ele teve Gade e Azer. Esses filhos de Jacó nasceram na Mesopotâmia. A morte de Isaque. Jacó foi morar com Isaque, o seu pai, em Manre, a cidade que também se chama Arba, e que fica perto de Hebrom, onde Abrão e Isaque haviam morado. Aos 180 anos de idade, quando já era muito velho, Isaque morreu, indo reunir-se assim com
com os seus antepassados no mundo dos mortos. E os seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Sobre o capítulo 35, no versículo 2 aqui a gente tem... Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Essa era uma preparação para ter uma cerimônia com Deus, né? Porque logo em seguida eles iam fazer um altar dedicado a Deus, então eles precisavam se preparar. Quando fala aqui imagens, além de, lá no livro de Êxodo, né, quando, que a gente vai ler, né, daqui a alguns dias, algumas semanas, um dos 10 mandamentos é esse, né, que Deus fala para eles não terem imagens diante deles. Os mandamentos ainda não estavam estipulados, mas essa questão das imagens desde sempre incomodavam a Deus, né? Porque Deus não dá a glória dele para ninguém, ele não transfere a glória dele e o poder dele para ninguém. Ele permite que algumas coisas aconteçam, mas o poder dele ele não dá para ninguém. E vocês lembram que eu até anotei aqui qual é o capítulo, em Gênesis 31, Raquel, vocês lembram que ela roubou as imagens do pai dela, do Labão, quando Jacó falou que eles iriam embora? E ela roubou aquelas imagens porque elas representavam liderança, representavam a posse delas, representava que aquela pessoa que as tinham era líder, era a pessoa responsável pela família, enfim. E ela queria que o marido tivesse essa posição, né? Mas Deus não se agradava de jeito nenhum das imagens. E mesmo elas representando isso, de acordo com a cultura da época, Deus falou que eles tinham que se livrar dessas imagens, né? Então, independente da cultura, assim, eu estudei relações internacionais. As diferentes culturas me fascinam e eu tenho muita curiosidade sobre culturas, enfim, mas nada se sobrepõe aos princípios e os valores de Deus, entendem? Então, por mais que uma cultura tenha algumas tradições, tenha algumas coisas que realmente fazem parte da construção daquela civilização, daquele povo, os valores de Deus são maiores, porque Deus é o Criador, Ele veio primeiro e a construção da cultura foi feita por homens, mas os valores e os princípios divinos são de Deus. Então ele se sobrepõe a tudo. Dependente da cultura, Deus não dá a glória dele para ninguém. Então, Deus, nessa ocasião aqui, ele falou para as pessoas se prepararem, se livrando das imagens, ou seja, não transferindo a honra, né? Assim, em outras palavras, seria a gente não glorifica, não dá honra, que é de Deus, para outras coisas, outras pessoas. A gente não idolatra o que não seja Deus, né? Então, Deus é o nosso único objeto de adoração, se a gente for falar assim, né? Ele é o nosso único foco de adoração, de honra, de louvor. Tudo é para Ele e para mais ninguém, né? Ok, seguindo, aqui no versículo 4, quando fala dos brincos, né? Eles entregaram as imagens dos deuses estrangeiros que tinham os brincos que usavam nas orelhas. Esses brincos aqui, gente, eles não eram adornos, tá? Não entendam mal, porque, enfim, muitas pessoas dizem, né? Pegam alguns versículos isolados da Bíblia e
pregam que Deus não se agrada de pessoas que usam, de mulheres, homens, sei lá, de pessoas que usam brinco, que se adornam, que passam maquiagem, que isso, Deus não se importa com isso. O que importa é o coração para Deus. E nesse caso aqui, a questão dos brincos é porque nessa época aqui eles eram usados como amuletos. E amuleto é outra palavra para idolatria, né? Você transfere a sua fé, você coloca a sua fé num objeto, numa coisa, e aquilo se torna uma superstição, e como se aquele pigentezinho, aquele brinquinho, aquele qualquer coisinha, tivesse o poder de te proteger, de te dar poderes ou qualquer coisa, né? E Deus não se agrada disso. Aqui na Bíblia a gente vê que ele não se agrada, tanto que ele pede para que as pessoas se livrem disso antes de construírem um altar, antes de se encontrarem com ele numa cerimônia, enfim, né? Então Deus não se agrada dessas coisas, gente, não adianta. Então, não se preocupem, porque podemos usar brincos, podemos usar pingentinhos, podemos usar adornos para ficarmos mais bonitos e bonitas, mas que eles não tenham essa característica de amuleto para gente. Sim, nada mais do que apenas adornar, deixar a gente mais se sentindo melhor, mais bonito, enfeitados, né? Então é isso. Outra coisa que eu queria falar sobre o capítulo 35 também é já lá no finalzinho, no versículo 18, quando Raquel está prestes a morrer, ela morre no parto, né, do seu segundo e último filho. Raquel, a mulher que Jacó mais amava, né, é a mulher que dá para ele José e Benjamim. Ela, como ela sofreu muito no parto, ela deu o nome, ela queria que o filho dela se chamasse Benoni, que em hebraico soa uma palavra com o significado de filho da minha aflição. Então, nome era uma coisa assim que carregava um significado, né? Ainda hoje o nome da pessoa tem um significado, mas a gente às vezes não acredita muito, né? Sei lá, não dá muita importância para o significado de um nome ou de que algumas palavras possam atribuir à pessoa. Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso, porque imagina, por mais que Raquel tenha sofrido, ela iria colocar no filho dela esse peso de ser o resultado, de ter nascido num momento de aflição, de dor, enfim. Mas Jacó, ele não aceitou isso para o filho dele. Ele colocou, na verdade, o nome de Benjamim, para que ele não carregasse aquele peso, né? Não tivesse aquela... Ai, gente, é peso mesmo, né? Essa carga, né, negativa no nome. E Benjamim significa filho da minha mão direita. Tem um sentido de filho preferido. A gente vai conversar sobre essa questão de filhos preferidos ou não, mas ele não quis que o último filho dele, o caçulinha, né, carregasse tivesse uma carga assim negativa. Então ele colocou esse nome de Benjamim, dando a entender que era o filho preferido, né? Era o caçulinha da velhice dele, né? E da mulher com quem ele mais amava, por quem ele trabalhou tanto para conseguir estar junto, né? Foram 14 anos, afinal, né? Enfim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar. Ah, sim. Aqui, no versículo 20, quando fala, né, que o lugar da sepultura até hoje, como se chama até hoje, né? Eu vi um estudo que fala que esse até hoje aqui era até o momento em que o livro havia sido escrito, tá? Não,
não necessariamente até os dias de hoje, século 21, né, ano 2021, que é o ano que a gente está gravando essa leitura. Então, esse até os dias de hoje seria até a época em que ele foi escrito. Eu não pesquisei se é ainda o nome até hoje, esse nome até hoje, né? Se vocês souberem, comentem aí, me ajudem nisso, para ficar essa informação registrada aqui. Quando aqui no versículo 22 fala que Rúben teve relações com Bila, e Jacó ficou enfurecido com essa situação, era porque na cultura, quando o filho chegava numa certa idade e ele tinha relações sexuais com alguma das concubinas de seu pai, isso significava que ele já era um homem adulto e que ele já podia tomar a direção das coisas do pai, né? Poderia já administrar dali em diante. Como Rubem era o filho mais velho, ele deve ter tramado alguma coisa, assim, tipo, já pensando, esse velho aí já tá caducando, acho que eu já vou tomar posse logo das coisas, já vou começar a administrar, porque eu sou o filho mais velho, né? Então vamos acelerar esse negócio. Mas Jacó não gostou, sabendo o que aquela atitude, o que aquilo representava, né? E esse filho mais velho, ele era filho da Leia, lembra? Da irmã mais velha, que ele trabalhou 7 anos para se casar com Raquel, mas aí Labão foi lá e entregou a filha mais velha, que não era quem ele queria, né? Mas como ele era mais velho, não podia casar mais nova antes da mais velha, então ele entregou Leia. Bila era a escrava, era a serva da Raquel, da filha, da mulher que Jacó realmente amava, né? Então ele não gostou da situação, foi meio chato, né? Enfim, foi por isso que ele se enfureceu aqui. Só para lembrar que no finalzinho, né, quando Jacó fala quando o capítulo fala da morte de Jacó, ou de Isaac, desculpa, eles mencionam aqui, né, Jacó foi morar com Isaac, seu pai, em Manre, e fala como foi a morte de Isaac, né? Só para relembrar, Jacó é filho de Isaac, Isaac é o filho da promessa, Isaac era filho de Abraão, o pai da fé, tá? Então, só para lembrar dessa linhagem, né? Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de nações, pai da fé. Abraão tem Isaac e Ismael. Isaac é o filho da promessa. Isaac tem Esaú e Jacó, mas na gravidez de Rebeca, Deus havia falado para ela que o filho mais novo seria o que governaria sobre o mais velho, né? Então Jacó governaria sobre Esaú. E é nesse momento, nessa situação aqui que começam, né? É de Jacó para frente que a gente vê as 12 tribos e vê tudo que vai se desenrolar a partir de agora, tá bom? Até amanhã, terça, no capítulo 36.